você já entra com esse desejo ou abertura ou possibilidade de uma vida celibatária, ou depois que você foi entendendo aquilo que Deus queria? Não, não. Eu fui conhecer a realidade do celibato consagrado na comunidade. Eu fui conhecer lá. E, inclusive, só que não foi uma coisa que me assustou. Porque, justamente, dentro da sede que eu tinha dentro de mim, eu falava, caramba, por que não? Entendeu? Porque quando eu, inclusive, conheci a comunidade, eu namorava. Meses depois que eu comecei meu caminho vocacional, minha namorada terminou comigo e eu... Como assim? Né? E vamos lá, segue a vida. Né? E dentro da comunidade eu conheci a realidade do celibato, que falei, poxa, interessante, nunca vi. E eu sempre fui. O pessoal mais antigo fala, cara, você fazia tanta pergunta, você perguntava tanto. Você sentava na minha mesa lá e você perguntava. Eu tinha sede de saber, entendeu? Eu tinha sede de querer saber. Mas como que é? E vive como? E o celibato é assim, é assado? Mas você não sente vontade de ter alguém? Eu queria saber. Mas eu tinha no meu coração um desejo de casamento, né? Porque eu sempre eu tive muita vontade de ter filho. E eu falava, né, assim, na minha adolescência, até meus 20 anos eu tenho que ter um filho, eu tenho que ter filho, eu tenho que tá com alguém, né? E de repente eu fui, na minha realidade na comunidade, eu comecei a gostar de uma pessoa, que também era da comunidade, mas ela não era da comunidade de vida, era da aliança. Eu comecei a gostar dela, ela não gostava de mim, mas eu continuava gostando, e ela não gostava de mim, e assim ficamos, né? Até que depois, eu acho que de uns 3 anos, mais ou menos, e nesse tempo, Deus foi trabalhando comigo, né? Assim, me amadurecendo afetivamente, né? Até mesmo colocando as coisas no lugar dentro de mim. Eu entendi muito por que Deus não permitiu aquele relacionamento lá atrás, porque ela era da turma vocacional junto comigo. Então Sim. A gente veio junto, né? A gente acabava vivendo junto. Mas eu fui entendendo, assim, porque eu tinha que... E eu tinha um sentimento, Guto, por ela tão forte que parece que me consumia de uma maneira que Deus não me consumia. E eu fui entendendo que aquilo estava fora do lugar. Sim. E eu tive uma grande experiência, um dia numa adoração, onde uma pessoa conduzia lá na comunidade uma adoração e falava assim, entregue o seu tesouro para Deus, suas riquezas. Eu falava, vou entregar o quê? Já deixei tudo? Vou ficar intercedendo pro pessoal que tem as riquezas, os tesouros da vida. Tem mais nada? Tem mais nada, né? E eu senti Deus dizendo, ela está no meu lugar, dentro de você. E ali, para mim, foi libertador, porque eu fui e entreguei para Deus. Falei, Senhor, se isso está fora do lugar, eu coloco aqui nas tuas mãos, né? Entrego diante de ti. E a partir dali eu me abri muito à realidade, né? Também, poxa, por que não conhecer o celibato? E agora parece que as coisas estão ordenadas dentro de mim também, né? Mas aí depois, mais para frente, um ano depois disso, ela começou a ter um sentimento, né? E aí foi uma coisa assim que, conversando até com os nossos formadores, não, vamos começar um caminho, né, para ver se é para namorar e tudo mais. E começamos a namorar, né? E ali eu tinha assim uma ideia de uma pessoa para casar comigo que era muito ela. Uhum. E eu falei, caramba, agora pronto, agora eu vou me casar. Agora eu encontrei a pessoa, o jeito, tudo que ela parece que casa com o que sempre eu pensei para mim, Sim. ter alguém assim. Mas o nosso namoro foi um namoro que foi caminhando, mas chegou num momento que parece que quando ela falava assim, mulher é muito mais sonhadora que homem, sim. né? Nossa, nós vamos nos casar. Como será que vai ser o nome dos nossos filhos? Parece que aquilo fazia um eco dentro de mim, filhos. Eu não conseguia entrar na conversa, assim, que eu falava, parece que eu não consigo sonhar isso junto, né? Tem alguma coisa. E ao mesmo tempo, eu ia vendo esse paralelo, né? O que Deus quer para mim, né? Parece que eu não... Eu falava assim, será que Deus quer para mim uma pessoa para sempre, para eu experimentar o amor dele passando por essa pessoa, ou ter um coração indiviso como celibatário? Sim. Na minha missão, né? Teve uma vez que a comunidade queria me remanejar, e aí ela falou, mas como? A gente vai ter que se separar. Eu falei, bom, mas isso aí já estava... A gente já sabia, né?
E eu lembro que eu fui para a capela e eu falava, não, Senhor, ela não pode me segurar. Eu quero viver essa liberdade missionária, né? Então eu tinha um conflito dentro de mim. E chegou no momento que realmente o nosso relacionamento não ia nem voltava, né? E aí foi quando eu fui fazer um retiro pessoal. E aí eu fui pro mosteiro de São Bento, aqui em Vinhedo. Fiquei lá rezando 4 dias. Eu ia conversava com o padre, conversava com o monge, e aí eu sinto isso, o que o senhor acha? Não acho nada. Você que vai descobrir. Né? E Deus, ele permitiu isso, assim, que eu pudesse olhar e visse o que o meu coração tinha sede, aonde estava essa sede, essa intensidade do meu coração. Né? Era vivendo com alguém, era dividindo o meu coração com uma família, ou tendo o coração indiviso, vivendo uma liberdade missionária, querendo viver esse matrimônio espiritual com Deus e com a igreja. Né? E no dia 25 de março, dia da Anunciação de 2004, foi quando eu saí do meu retiro pessoal, uma quinta-feira. Saí do meu retiro pessoal. Ela me ligou, ela falou, e aí, como foi seu retiro? Vamos conversar hoje? Porque ela sabia que eu tinha ido fazer o retiro para um discernimento, né? E aí, quando nós fomos conversar, e eu não queria ter aquela conversa, né? Porque terminar um namoro quando você não gosta, é o normal, mais ou menos, né? Mas eu iria terminar um namoro gostando, né? Sim. Mas por um chamado, né? Eu gostava muito dela, né? Sabia que Deus tinha me dado essa oportunidade, mas era por um chamado, né? E eu nunca tinha vivido isso. E aí, quando a gente começou a conversar, eu falei, olha, foi assim o retiro e tal, e eu senti que Deus me chama mesmo ao celibato. E aí, naquela hora, ela falou para mim, o quê? Transformou, assim. Então, você quer dizer que Deus arrumou a sua vida e destruiu a minha? Nossa. Eu falava, não. Daí ela falou, não. Fala de novo, eu acho que eu não entendi. Não, Deus me chamou ao celibato. Não fala mais nada, né? Não fala. E aí eu lembro que assim, foi muito difícil. Ela chorou, eu chorei. Foi um momento de término muito difícil, né? E eu disse uma coisa para ela, eu falei assim, olha, é muito bom estar com você, mas eu não vou ser o pai de seus filhos. Eu não vou ser o seu marido, alguém que você merece uma pessoa que seja inteira, e não é o meu chamado. Se Deus tivesse me dito que era um matrimônio, com certeza eu ia querer caminhar daqui para frente para a gente estar junto, né? Se fosse a vontade de Deus, né? E ela falou, como que vai ficar? Agora a gente vive aqui dentro junto, na comunidade. Eu falei, olha, você não precisa falar comigo, a hora que você quiser, eu entendo, não quero forçar nada, mas saiba que Deus não deixou de cuidar de você. Ele não resolveu a minha vida e destruiu a sua, ele está cuidando de nós dois. Mas eu não tenho, seria falta de caridade minha eu querer ficar com você, porque é muito bom estar com você. Porque você precisa de alguém que queira construir uma coisa com você, né? Sim. E ali nós nos separamos, né? Assim, e eu ficava pensando, eu falava, meu Deus, como que vai ser o dia que eu encontrar, que ela namorar outra pessoa e eu ver ela com outra pessoa e eu vou ficar de que jeito, né? E aconteceu, né? Aconteceu. De ela namorar uma outra pessoa. E aí foi até um processo, porque depois nós voltamos a ser muito amigos, assim, também. Eu lembro que na minha missa de primeiras promessas no celibato, que foi em 2005, ela foi a última pessoa a me cumprimentar. E ela falou para mim assim, para mim não é fácil, mas eu fico muito feliz em saber que eu participei de tudo isso. Né? E depois, quando ela conheceu esse rapaz, que ele também era da comunidade, eles foram se casar e eles vieram um dia me convidar para cantar no casamento deles. Nossa. E aí eu falei, claro que eu canto no casamento de vocês. Que música? Daí ela falou, a gente queria aquela música que você fez, que chama Serei Só Teu, que é uma música para todo mundo que quer entregar a vida para Deus, né? Serei só teu e para sempre teu. E aí eu falei, nossa, mas essa música, né? Que é o momento das alianças, eu acho que era. Ela falou, mas agora eu queria dizer uma coisa para você. Eu fiquei... Naquela vez, quando a gente terminou aquele relacionamento, foi muito difícil. Porque, no fundo, você era meu, você não era de Deus. Uhum.
E a sua entrega me fez entender que antes de eu ser dele, né, do noivo dela, eu preciso ser toda de Deus. E antes dele ser meu, ele tem que ser todo de Deus. Então, por isso que eu quero que... A gente quer que tenha essa música no nosso casamento, porque a gente quer ser, antes de tudo, todo de Deus, né? Que lindo, cara. Aí eu falei, ufa, agora... um final feliz. Né? Obrigado. Todos resolvidos no chamado de Deus. Mas graças a Deus. Mas você sabe que isso, Guto, eu sempre partilho testemunho, falo às vezes, né, nas pregações, falo para os jovens isso. Isso tem uma base de uma graça chamada castidade. Porque se nós não tivéssemos vivido isso, com certeza os machucados iam ser muito grandes, porque seriam principalmente machucados na alma, né? Verdade. Então existia um respeito, existia a gente estava junto ali, tinha algo que a gente vivia junto, e quando Deus chamou, foi difícil sim, né? E por caminho de cada um, mas existia uma base ali que era a castidade. Aí a gente vê o quanto, como o Papa João Paulo II, São João Paulo II fala, que a castidade é essa energia, essa força espiritual que protege o amor, né? Dos perigos do egoísmo, da agressividade, e conduz à plena realização. É proteção, né? É a graça que Deus nos dá mesmo. Né? Agora as pessoas não chegam a perguntar, mas já aproveita que é celibatário e logo sacerdote, cara. Sim, eu também. Eu também. Só as pessoas, eu também. Mas eu já fiz 2 discernimentos vocacionais para o sacerdócio, né? Nós temos na comunidade padres, temos seminaristas na comunidade, mas Mas você chegou a fazer, pelo menos, filosofia e teologia? Não, eu não fiz. Eu fiz o discernimento, assim, para... Será, Senhor? Eu já estou com o pé lá, o Senhor não quer mesmo. Mas Deus sempre deixou muito claro que Ele queria que eu vivesse o meu celibato no mundo, que eu fosse um sinal no mundo, né? E eu nunca entendi, eu acreditei muito nisso. Falava, será que o celibato no mundo faz tanta diferença? E é impressionante como os jovens eles têm sede de conhecer. Quando eu falo sobre celibato, ou quando descobrem essa questão do celibato, quando eu abro a caixinha de pergunta lá e vamos falar sobre o celibato, o tanto de gente que vem perguntando, querendo saber, e puxa, eu não sabia que existia isso, e como que é, e como que você vive, e você não tem desejo por ninguém, e você não pensou em sair disso, e como que é, e qual o sentido, e por que não o matrimônio, e por que sim o celibato. É impressionante como isso mexe, né? Então eu sempre senti que a minha profecia, a profecia que Deus tem para mim é no mundo mesmo, vivendo ali o comum, o ordinário. Tanto que o meu lema de promessas definitivas no celibato foi contagiar o mundo com a alegria, a beleza e a castidade de Cristo.